começar a aula de hoje, 8h10, senão a gente perde muito tempo, né? O link da aula de hoje eu coloquei lá no grupo, tá lá, coloquei novamente, né? Porque eu já havia colocado. Então, se alguém tiver dificuldade, é só acessar o grupo, pegar o link e ingressar, tá? Nós vamos falar hoje de gestão de conflitos, mas antes, vamos retomar um pouquinho o que nós falamos de princípios de negociação, né? Semana passada nós falamos um pouco, então vamos retomar, né? A negociação ela é importante, ela resolve situações, né? E ajuda a resolver conflitos também, né? Então, nós falamos na semana passada que existem alguns estilos de negociação, né? Algumas formas de negociação, e quando nós falamos de habilidade de negociação, nós temos que lembrar daqueles modelos tradicionais de negociação, né? O chamado ganha-ganha, onde é uma situação boa para ambas as partes, né? Para ambas as partes, é uma situação, vamos dizer que seja o ideal, né? Porque ali todo mundo sai satisfeito, né? Todo mundo sai satisfeito. A gente até pode pensar, mas como é possível se negociar onde todos ganham? Não, é possível negociar onde todos ganham, sim, né? Quando eu vendo um determinado produto, negociei para vender, eu vou ter meu ganho pela venda. E aquele que comprou vai ganhar também, porque ele vai gozar o benefício de ter o produto que eu ofertei. Então, o ganha-ganha, ele é a melhor forma de negociação, né? A melhor forma de se negociar. É o melhor caminho, né? Quando a gente fala em ganha-perde, né? A gente está falando de uma situação que não é uma situação sustentável, né? Se a gente fala de uma negociação tradicional, alguém ganhou, alguém perdeu. Não acontecerão novas negociações futuras com toda certeza, porque alguém saiu prejudicado na negociação. Alguém saiu satisfeito, mas se a gente for analisar a fundo, não ganhou, né? Porque o interessante de uma negociação é abrir uma porta para que outras negociações possam acontecer, tá? Então, o ganha-perde não é o melhor caminho, tá? Quando nós falamos do perde-ganha, você entra numa negociação e você, de alguma maneira, vai perder, quer dizer, você se submeter Professor? eu estou Ih, travou. novamente, tá? Conectado, porque o meu sinal de internet está bom, tá? Eu não, talvez seja do próprio time, né? Mas vamos voltar aqui. Então eu estava falando da, da, do modelo de gestão, né? E nós falamos do modelo perde-ganha. Quer dizer, se eu entro numa negociação e eu me submeti à condição de perder, possivelmente não haverá uma outra oportunidade para a gente negociar, né? Fechou uma porta. Quando a situação é ganha-perde, eu ganhei, a outra parte perdeu, no futuro não haverá outra possibilidade de negociação, né? E a situação inversa da mesma forma. Você perdeu, a outra parte ganhou, então não haverá uma abertura para uma negociação futura, né?
O perde-perde, né, é quando a gente diz o seguinte: olha, houve uma intransigência tamanha, tá, que parte nenhuma ganhou, né? Parte nenhuma ganhou. Na verdade, não houve, né, um fechamento da negociação, né? Tem alguns, a gente fala, alguns obstáculos intransponíveis, né, que pode levar a uma negociação perde-perde, né? Por exemplo, eu saio para comprar um automóvel, vou até a concessionária e eu só compro o carro vermelho. E a concessionária tem todas as cores, menos o vermelho, né? Eu fui embora insatisfeito porque eu não comprei, né? E a outra parte também não conseguiu me vender um automóvel de outra cor, né? Então nós dois perdemos, tá? Então essas três ou quatro condições, depende muito, né, de como nós partimos, dessas ou perde-perde, ou ganha-perde, né? Ou perde-ganha. Vamos dizer que a melhor condição é ganha-ganha, onde todos possam ganhar, né? Essa seria a melhor condição de negociação, né? Nós falamos também que existem, né, alguns modelos, né, de personalidades, né? As pessoas não são iguais, né? As pessoas não são iguais. Tem pessoas que são extremamente meticulosas, né? Então, essas pessoas, para chegar a algum acordo em uma negociação, tem que ter tempo, né, para raciocinar, para enxergar toda a situação com muita calma, conseguir enxergar todos os pontos da negociação para poder tomar uma decisão, né? É uma pessoa meticulosa, né? Tem aquelas pessoas que são mais racionais, são mais assertivas, que a gente chama, né? Os mais assertivos são aqueles que têm urgência em resolver uma situação, né? Então, para os assertivos, a situação ela tem que ter um desenlace mais rápido, né? Mais rápido. Então, os assertivos querem agir de uma forma mais racional e querem partir diretamente para o resultado, né? São assertivos. Existem aqueles, né, que buscam sempre reconhecimento, né? São pessoas que gostam de reconhecimento, gostam de ser lembradas, gostam de ser elogiadas. Então, são modelos, né? A gente não pode dizer que as pessoas sejam 100% meticulosas, embora existam pessoas assim. Não podemos dizer que existem pessoas 100% assertivas, embora tenha algumas pessoas que são assertivas. Agora, esse tipo de comportamento em que pessoas buscam reconhecimento, isso existe aos montes, né? Então, quando nós falamos de negociação, se nós colocamos frente a frente, né, um assertivo e um meticuloso, a negociação ela se torna muito difícil, porque um quer um resultado rápido e o outro precisa pensar, tá? Se eu, né, sou meticuloso e eu tenho na minha frente um assertivo, né, naturalmente, se eu tenho interesse em conduzir bem a negociação, eu tenho que controlar muito essa minha meticulosidade, tá? E entender que o outro tem um outro comportamento e procurar me adequar à situação, né? Da mesma forma, ao contrário. Se porventura eu estou numa negociação, eu sou muito assertivo, e eu tenho na minha frente um interlocutor que seja muito meticuloso, né? Então, eu, assertivo, que tenho que buscar, né, uma adaptação, né, do meu estilo ao estilo do meu interlocutor, que é meticuloso, né? Então, as técnicas de negociação, elas nos ajudam nesse aspecto, né, a ter algum domínio da situação, né, quando a gente busca uma adaptação nos estilos, né? Se porventura eu seja assertivo
e eu sei que na minha frente eu tenho um interlocutor que gosta muito de ser enaltecido, lembrado, aí eu vou tecer alguns elogios para eles, né? Porque eu preciso ganhar a confiança dele para conduzir bem uma negociação. Então, a verdade é que as pessoas não são 100% assertivas, não são 100% meticulosas, né? Não são 100% em situação nenhuma, né? O importante é que nós, como aqueles que estamos conduzindo uma negociação, nós temos que sempre buscar uma adaptação à situação. Né? Então, dentro de uma situação, é sempre importante a gente chegar todos os pontos, né, importantes da negociação. A identificação de estilos é importante, mas se porventura eu estou indo para uma negociação onde há necessidade de conhecimento técnico, um conhecimento mais aprofundado de determinada situação, ou seja, um produto, ou seja, um serviço, eu tenho que, antes de ir para essa negociação, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar todos os pontos para que eu tenha tranquilidade, né, para conduzir bem uma negociação. Né? A gente diz o seguinte, olha, o importante é terminar uma negociação onde todos possam sair com algum resultado positivo, né? Quando a gente fala em jogos, né? Tem em economia, em microeconomia, na verdade, tem um capítulo muito interessante lá que é chamado de Teoria dos Jogos, né? Esse capítulo ele foi desenvolvido com a finalidade de fazer com que as grandes corporações e os países consigam fazer negócios entre si, né? Consigam fazer negócios entre si. Então, nós dizemos o seguinte, que em uma negociação, né, é sempre importante se obter algum ganho, né? E mostrar para o outro que ele também pode ganhar. Né? Quando nós entramos em uma negociação, né, e nós conseguimos um resultado que seja adequado, né, o resultado esperado, nós falamos que nós tivemos ali um playoff interessante, né? Um resultado que atendeu às nossas necessidades. Então, se a gente olhar algumas negociações que já aconteceram pelo mundo afora, aí, entre países, né? Nós tivemos um caso não muito antigo, né? Isso aconteceu durante o governo Lula, né? O Brasil compra gás da Bolívia há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo. E na época do governo militar, o Geisel, que mais tarde foi presidente do Brasil, né? Um presidente militar, na época um general. Antes disso, ele foi ministro de Minas e Energias. E na época, o país estava fazendo um acordo com a Bolívia e resolveu construir um gasoduto, né? Um gasoduto para trazer o gás da Bolívia até o Brasil, né? A Bolívia é um país que geograficamente ela não tem uma situação muito boa, né? Por quê? A Bolívia não tem portos, porque a Bolívia não tem mar, né? Então a Bolívia não tem mar para poder escoar aquilo que ela produz, tá? Mas ela tem um produto muito interessante que é o gás. Então, na época, o Brasil fez uma negociação, gastou aí em torno de $1 bilhão para construir esse gasoduto. E durante muitos anos, nós importamos o gás da Bolívia. Num determinado momento, quando houve mudança no governo da Bolívia e o Evo Morales, ele foi eleito presidente pela primeira vez, ele trazia como bandeira, né, que os hidrocarbonetos deveriam ser nacionalizados, né? Hidrocarbonetos, no caso aí o gás, deveriam ser nacionalizados. Então a primeira decisão que ele tomou foi
colocar o exército dentro de uma usina nossa, né, da Petrobras, lá na Bolívia, e tomar conta, né, tomar conta. Então, houve, a princípio, uma agressão, né, uma agressão. Ora, se a gente for analisar direitinho, o único país que pode comprar gás em quantidade da Bolívia somos nós, né, o Brasil. Tá? Então, será que a Bolívia tinha interesse em perder o grande cliente? Não. Eles fizeram essa primeira investida no sentido de forçar uma negociação de preço, né? Negociação de preço. Quer dizer, a Petrobras, uma empresa brasileira, uma multinacional, um reconhecimento internacional, a qualquer momento, ela poderia recorrer a fórum internacional e pedir bloqueio das reservas que a Bolívia tem no exterior para poder cobrir os prejuízos que a Bolívia causou naquele momento. Essa seria uma solução, né? Uma solução. Por quê? Olha, a Bolívia tomou a usina, né? Fez um primeiro movimento. A Petrobras, indo a fórum internacional, ela conseguiria bloquear bens da Bolívia, de alguma maneira forçando a Bolívia a abrir, né, a negociação. Tá? Esse seria um passo. Bom, houve interferências externas, né? Às vezes, em uma negociação, outros, além de dois agentes, pode entrar um terceiro, um quarto, um quinto agente para interferir na negociação. Na época, o presidente da República, o Lula, ele interferiu na negociação, dizendo que a Bolívia era um parceiro nosso, que era um país pobre, que merecia a nossa ajuda, aquela coisa toda. E na época, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, também queria participar, né, ser colocando à disposição, e fizeram uma grande reunião em que já não estava mais presente somente as duas partes interessadas, que era a Petrobras e Bolívia, mais o presidente do Brasil, Evo Morales, o presidente da Venezuela e o presidente da Argentina. Quer dizer, se a gente pensar em Petrobras, o interesse dela era continuar vendendo. Se a gente pensar no caso da Bolívia, a intenção da Bolívia era a melhoria de preço do produto que ela vendia para nós, né? Se a gente pensar nos três outros participantes, né, que entraram na negociação, eles queriam o quê? Eles queriam reconhecimento, projeção no nosso bloco, né, econômico. Os três ali queriam alguma participação, alguma liderança no bloco. Então, isso, né, causou prejuízo para a negociação, né? Por quê? A Petrobras ela foi obrigada a dar um passo atrás e negociar o preço. E nós continuamos comprando o gás da Bolívia até hoje, né? Então, tudo isso, né, está lá em teoria dos jogos, né, que tem muito a ver com negociação, onde, é o que eu falei, que uma negociação pode ter duas partes, né, ou pode ter mais partes envolvidas, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar daqui a pouquinho de gestão de conflitos. E muitas vezes os conflitos não acontecem apenas entre duas pessoas. Muitas vezes existem 3, 4 interessados que se envolvem no conflito, né? Por isso é que nós falamos. Eu retomei um pouquinho para lembrar, né, de alguns estilos de negociação, de alguns modelos de negociação. Por isso eu voltei um pouco para a gente poder, né, entrar no assunto que realmente nos interessa, que é o aspecto da, da, da gestão de conflitos, né? Então, agora nós vamos falar de gestão de conflitos. Se a gente for analisar, né, em todas as situações, né, os conflitos sempre tiveram presentes, né? Se a gente pensar no mundo corporativo, dentro das empresas, os conflitos sempre estão presentes. Onde existir relações humanas,
vai existir conflitos, sempre existirão, né? Então, a gente diz o seguinte, que em um processo de evolução humana, os conflitos sempre estiveram presentes, né? Então, quando existe conflito, se a gente pensar em uma visão positiva, nós podemos entender que aquele conflito pode trazer algo de positivo, né? Agora, quando nós temos um gestor, né, um responsável em tentar fazer a gestão do conflito, né, existem algumas formas, né, desse gestor se comportar, né? Ele pode, dependendo do modelo de conflito, do tipo de conflito, ele pode ser simplesmente ignorar a situação, né? Se o conflito for leve, ignora a situação e observar, né, para ver se as partes ali que estão envolvidas no conflito chegam a algum entendimento, tá? Dependendo do conflito, né, alguns, né, gestores podem até tomar a decisão de abafar aquele acontecimento, né, de esconder aquele acontecimento, tá? Tanto uma situação quanto outra não são situações adequadas, né? Ignorar, né, ou abafar. A gente diz que o ideal é procurar alguma forma de sanar ou resolver o conflito, né? Mas a gente tem que entender também que, em algum momento, né, havendo relações humanas, os conflitos estarão presentes, né? Até por aquilo que eu falei agora anteriormente, né? Existem alguns estilos de personalidade. Tem alguns que são meticulosos, outros são mais assertivos, outros buscam reconhecimento, tá? E quando você junta no mesmo ambiente personalidades diferentes, os conflitos acontecem, né? Então, o papel do gestor é um papel de mediador, é aquele que tem que auxiliar na resolução dos conflitos, né? Então, quando a gente fala de uma visão mais positiva de conflito, né, a gente pode entender o seguinte: olha, houve um conflito, né, e daquela situação podem surgir ideias novas, né? Por quê? Se pessoas entraram em conflito, naturalmente elas vão se expor, elas expõem lá o seu ponto de vista, né? E então ideias novas podem surgir. Isso é positivo, tá? Também dá para se entender que em uma situação de conflito, algumas situações possam ser exploradas, né? De repente, existia algo dentro da empresa que estava oculto, estava quieto, e em algum momento, por algum motivo, eclodiu o conflito, tá? Então, talvez seja até o momento, né, de se explorar aquela situação para ver o que pode ser melhorado, né? Para ver o que pode ser melhorado. E essa também é uma visão positiva, né? É natural que pessoas envolvidas em conflito têm visões diferentes da situação, tá? São antagônicas, senão não haveria conflito, tá? Agora, ainda assim, há possibilidade de se buscar algo positivo nessa situação, tá? Então, é possível se identificar interesses e valores, né? Uma parte tem um interesse, outra parte tem outro interesse, né? Um preza por um determinado valor, né? Se a gente olhar para as pessoas têm valores e crenças diferentes, né? Tem pessoas que se desentendem pelas mais variadas situações, né? Tem gente que briga por causa de futebol, outros brigam por causa de religião, outros brigam porque não concordam com a postura do outro. Então, tem muitas situações que levam a conflito, tá?
Então, o que tem que se buscar, muitas vezes, é tirar daquela situação de conflito algo que seja positivo, né? Então, às vezes é necessário, para sair dessa situação, a busca, né, de algo que possa equilibrar, né? Você tem uma balança, tem dois pratos, e de repente o peso está maior em um lado da balança, então você tem que dar um equilíbrio nisso. Ou você tira uma parte do peso de um prato, né? Ou você acrescenta peso no outro prato, tá? Para poder dar equilíbrio. Então, é o que nós falamos. Em uma situação de conflito, né, tem que se buscar uma situação mais estável, né? A gente está falando isso na busca de um resultado que seja positivo, né? Às vezes o conflito ele está ali, está quieto, né? Está morno, pessoas ficam se olhando, né? E ainda não se expressaram, tá? Mas existiu alguma situação que levou àquela animosidade. Então, a qualquer momento, o conflito pode eclodir, né? Tá? Então, muitas vezes o conflito ele é resolvido diretamente entre as partes. É o que nós falamos de negociação, então muitas vezes as partes envolvidas no conflito, de acordo com a cultura que tem, de acordo com os valores que tem, conseguem encontrar um entendimento. Muitas vezes há necessidade da presença de um intermediário, né? No caso, no mundo corporativo, a presença de um gestor, né? E nem sempre os gestores estão preparados para lidar com esse tipo de situação. Alguns, né, que a gente fala, fazem vistas grossas, né? Faz de conta que não viu. Não é interessante esse tipo de situação, né? Então, é importante. Então, sempre haverá conflito e sempre é possível encontrar em uma situação de conflito algo que seja positivo, tá? E é o que eu falei, nem sempre o gestor é a pessoa preparada para poder mediar aquela situação, principalmente quando ele faz a escolha de um dos lados, né? Ele tem uma afinidade maior com esse ou com aquele, ele escolhe um dos lados e esse não seria o melhor caminho, né? A visão aí é sempre uma visão de tirar um proveito positivo daquela situação, né? Tem gente que fala, olha, ele veio ajudar e para apagar o fogo ele jogou gasolina, pôs mais fogo ainda, né? Outros fecham os olhos e falam, não, eles que se virem, né? Eles que se virem. Então, muitas vezes, as situações, elas não encontram, né, a pessoa ideal para mediar, tá bom? Então, fala que a administração de conflitos, ela serve para fazer com que estratégias possam surgir, né? Então, um líder, ele tem que fazer uso de estratégias para saber lidar com cada tipo de situação. Então, quando dentro da vida corporativa você tem muitas pessoas trabalhando em várias áreas, né, trabalhando simultaneamente, muitas vezes uma área tem uma interdependência maior com outra área e o conflito é inevitável, pode acontecer, né? Se a gente pensar, por exemplo, a área de vendas, né? A área de vendas, muitas vezes, ela tem uma relação de proximidade com a área financeira da empresa, né? Os vendedores querem vender, o gerente de vendas quer vender. E muitas vezes, eles não medem esforços, né? Muitas vezes as vendas são feitas sem aquela margem que seja ideal para a empresa e a área financeira entra no circuito para poder apontar, né, que as vendas estão acontecendo, mas não tem lucro. Então as áreas começam a entrar em conflito, né? Então, é o que nós falamos do lado positivo da situação, né? Será que não é o momento de rever os custos da empresa? Será que não é o melhor momento de rever os preços da empresa, né? Ou, né? Será que não é o momento de mudar
as técnicas que os vendedores estão utilizando para vender, né? Que a gente fala, tem vendedor de toda a natureza, tem vendedor que é muito técnico, tem vendedor que é muito bom, que consegue se relacionar muito bem com a clientela e consegue bons resultados, né? E tem aqueles que só conseguem vender se o preço estiver lá, né? Se o preço estiver lá embaixo. Você fala para o vendedor o seguinte, ótimo, você baixou o preço, nós vamos baixar também a sua comissão. Aí o vendedor grita. Então, algumas áreas da empresa acabam entrando em conflito, porque existe uma proximidade, uma interligação entre essas áreas, e isso pode gerar um determinado conflito, né? Então, nós já falamos de liderança, né? O líder ideal é aquele que sabe lidar com cada tipo de situação, né? Com cada tipo de situação. Colocar panos quentes, muitas vezes não é o melhor resultado, né? Fazer vistas grossas, não é um bom resultado. Abafar o acontecimento não é um bom resultado, tá? Então, o gestor, né, ou aquele que é líder, ele pode ser um bom mediador, tá? Então, a gente não pode enxergar o conflito apenas, né, como um grande impulsionador de agressões, de disputas, né, ou pior ainda, né, dependendo do nível que se chega, até ataques físicos, até ataques físicos, tá? Dependendo da cultura das pessoas, elas chegam a partir para agressão física, vias de fato. Vias de fato. Quem vai perder com tudo isso é a empresa, né? Que de repente, acontecendo uma situação dessa natureza, os dois vão para a rua e a empresa perde muitas vezes bons profissionais, né? Então, sempre, né, o líder ou gestor adotar uma que seja adequada para cada situação de conflito, adotar uma ação que seja positiva, né? Se a gente for olhar para o conflito, né? E o importante é isso, é observar o porquê do conflito, né? O porquê o conflito está acontecendo, né? Então a gente tem que olhar para a situação e olhar para as pessoas, né? O que gerou aquele conflito, né? Muitas vezes o conflito ele foi gerado por alguma experiência de insatisfação ou de frustração de uma das partes, né? Alguma das partes ficou frustrada em determinado momento, né? Ou, muitas vezes, as metas que são impostas, ou elas são muito agressivas, ou elas são inadequadas, né? Então, você tira, muitas vezes, da equipe o equilíbrio, tá? E as pessoas acabam alternando seus comportamentos. Então, é o que eu falei. O importante é olhar para a situação, tentar entender o que está acontecendo, né? Entender quem são os agentes daquele conflito, né? Quem está envolvido nele, e buscar, né, o caminho para levar alguma solução. Tá? Então, a gente fala o seguinte, olha, conflitos sempre vão existir dentro de uma corporação. É possível tirar proveito positivo de um conflito? É possível tirar proveito positivo de um conflito, né? O gestor, ele tem que sempre procurar entender a situação, né? Ver o que está acontecendo, né? Ver qual o motivo que levou àquele conflito, entender a situação de cada uma das partes, né? Entender por que está havendo ali antagonismo entre as partes, né? Por que isso aconteceu, entender quais são as divergências, né? Muitas vezes as divergências são pessoais, né? São pessoais. Tem gente que só de olhar para o outro fala, não gostei do cabelo do cara de hoje, né? Olha como é folgado. Não gostei da roupa que está usando, né? Às vezes é pessoal. Outras vezes, né? A gente diz o seguinte, olha,
O problema é estritamente profissional. Muitas vezes as ideias não batem. Muitas vezes as situações levaram aquilo, né? Então é importante entender o que está acontecendo. Então, quando nós olhamos para determinados tipos de conflito, a gente diz o seguinte: olha, alguns conflitos eles têm baixa prioridade, né? Tem baixa prioridade. Então, se a gente olhar para um conflito de baixa prioridade, a gente pode enxergar ali que talvez o problema seja de relacionamento. Tá? Não tem nada mais grave que levou aquilo. Então, a gente fala que é um conflito de baixa prioridade. Então, temos que entender. Quando você, como mediador, olhar para um conflito, né? Então, você tem que entender qual a prioridade daquele conflito. Se terá que haver uma interferência imediata, né, naquela situação, ou se nós temos que esperar um tempo mais para ver a evolução daquilo. Então, a gente fala que é de baixa prioridade. Então, num caso como esse, talvez até o melhor caminho seja, né, de uma maneira, buscar evitar, né, esse conflito a qualquer custo, já que é de baixa prioridade, né, deixa no momento, né, não se cria uma situação mais grave, né? Porque muitas vezes as reações são inesperadas, né? Nada gerou aquele conflito, né? Foi algo tão neutro, tão, né, banal, né, que não haveria condição de conflito, que a gente fala que é de baixa prioridade. Talvez, para o gestor, naquele momento, o distanciamento seja o melhor caminho, né? Vamos deixar que a situação tome alguma posição. Embora essa estratégia de distanciamento, né, mesmo sendo de baixa prioridade, ela pode ser um tanto quanto perigosa, né? Por quê? Você, como gestor, você colocou neutro naquela situação, você se afastou, você deixou, né, que o problema se resolvesse de alguma maneira, né? Muitas vezes só a sua presença como gestor, né, como chefe, pode levar a alguma autoridade, né? Muitas vezes só a autoridade pode resolver o problema, né? Chama a atenção de um, chama a atenção do outro, não fica do lado de um nem do lado do outro, e a situação toma rumo, né? Mas tem que se identificar, né? Qual a prioridade daquele conflito? De repente é de baixa prioridade. O gestor ele coloca um distanciamento naquilo, mas continua observando, né? E talvez em determinado momento ele tenha que levar a autoridade dele para lá para resolver, né? Em outros momentos, né? A gente fala que aquele conflito é de média prioridade. Já não é tão leve assim, é de média prioridade. Então, talvez seja o momento, né, de se barganhar, né? O gestor ele se aproximar, né, das partes envolvidas no conflito e tentar buscar uma conciliação, mas sempre tentando ouvir as partes, né? Tentando ouvir as partes, tá? Ouvir as partes. Se necessário for, né, usar autoridade, né? A autoridade que compete com o gestor. Os outros são subordinados dele. Então, mas olha, nós falamos de baixa prioridade, onde talvez até, embora sendo uma estratégia perigosa, se distanciar um pouco, deixar que a situação caminhe. Quando é de média prioridade, há necessidade de já se interferir de maneira. Então, o mediador, no caso aí, o gestor, ele tem que buscar auxiliar, né? Quando de alta, né,
prioridade, né? A coisa já eclodiu mesmo, né? A situação já eclodiu, aí sim, né? O gestor ele tem que entrar nessa negociação para tentar dar solução para os problemas, né? Então aí ele tem que entrar mesmo e participar, né? Existe equívocos, né, nas variadas estratégias adotadas, né? Quando a gente fala de estratégia para resolver um conflito, né? Essa estratégia pode funcionar em uma situação, pode não funcionar com outra, né? Pode funcionar com alguns tipos de personalidade e não funcionar com outros tipos de personalidade. O importante para o gestor é observar e entender a prioridade daquele conflito, né? É um momento de interferir, é de baixa prioridade, talvez deixar seguir, talvez as coisas voltem à normalidade, né? Em outros momentos de média prioridade, ele já tem que se aproximar. Tá? Em alta prioridade, ele tem que participar. Ele tem que entrar mesmo na situação para ajudar a resolver. Tá? Agora, o que são equívocos, né? Empurrar com a barriga, né? Aquela história, vamos levar. Deixa, essas pessoas nunca se entenderam mesmo. Tá? Cada um faz o seu trabalho, para mim tá bom. Tá empurrando com a barriga. Tá? Isso é um grande equívoco, porque pode fazer com que essa situação de conflito ela pode avolumar e pode se agravar. Tá? Quando o gestor olha para um conflito que está acontecendo, né, os motivos, Pessoal, tá travando. o meu. Tá? Para mais alguém travou? Eu não travada. Tu travou, mano. Travou, né? Voltou? Tá melhor? Pode abrir o microfone, pessoal. Não, aqui. Agora, professor. Agora foi. Beleza. Aqui eu. Mas tá ruim, tá Às vezes o chiando. sinal. Oi? Tá cortando?
Tá, não, cortando? agora tá bom, agora tá bom. Ah, tá legal. Eu roteei direto do meu celular, às vezes o sinal que vem do celular é melhor. Então, vamos tocar o barco aqui. Um equívoco, né? Um equívoco, né, na estratégia. Empurrar com a barriga. Né? Então, jamais deixar com que a situação caminhe. Travou de novo. Ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Dá um ok, Tá Tá ouvindo, mas cortando ele aí, é professor. por favor. cortando. Cortando, deixa eu ver. O sinal está intenso, viu? O que está cortando? Está aberto aí com o microfone? Está ruim? Pode abrir, falar. E aí eu tento. Oi? Melhorou? Tá horrível, professor. Não dá, tá cortando. Está cortando. Espera aí que nós Tá melhor. vamos. Tá cortando bastante. Espera aí. Agora, deixa eu ver aqui. Melhorou, gente? Ou tá ruim ainda? E aí? Como é que tá o nosso sinal? Melhorou. Beleza. Agora tá bom. Tá bom, então vamos acelerar aqui, para não ficar ruim de novo. Tá? Então, eu estava falando de alguns equívocos, né? De estratégia. Eu estou falando aqui do gestor, né? Normalmente, quando é muito difícil duas partes entrarem em conflito e elas mesmas encontrarem uma solução, né? Então, muitas vezes a mediação é o melhor caminho. Então, dependendo da intensidade do conflito, né, o gestor empurrar aquilo com a barriga não é a melhor solução, porque o conflito pode se agravar. Muitas vezes o conflito ele aconteceu por uma situação irrelevante. Tá? Então, talvez naquele momento não vale a pena investir, né, em fazer uma intervenção. Né? A questão do conflito é irrelevante. É natural que o gestor ele tem que continuar monitorando, mas não fazer intervenção. O melhor caminho é buscar a harmonização, né? Harmonizar aquela situação, tá? E, naturalmente, procurar enfrentar aquela situação se ela estiver muito grave, tá? Se ela estiver muito grave. Tá? Tem algumas formas, né, de melhorar os relacionamentos na organização. Tá? Olha, chamar todo mundo para uma reunião para resolver a situação, muitas vezes pode não dar muito certo, pode não dar um melhor resultado. Tá? Uma confraternização, né, muitas vezes pode trazer algum resultado, né? Uma comemoração informal, ali na informalidade, talvez possa se encontrar uma harmonização, tá? Então, quer dizer, tirou as pessoas daquele ambiente ali de contenda, né? E levou para um almoço, por exemplo, ou levou para uma confraternização, para um happy hour, e talvez
conseguiu se resolver o problema, tá? Uma confraternização pode ajudar, né? E muitas vezes, né, quando se observa, né, o foco do conflito e olha-se para as pessoas, né, e as pessoas são diferentes, né? A gente fala que existe ali o chamado, cada um, né, pode estar dentro daquele modelo chamado voa, né? Que é a vaidade, orgulho e arrogância. Então você olha para o conflito e você vê que não tem nada que possa ter levado àquele conflito, além do comportamento inadequado das pessoas, né? A vaidade, né? Alguém falou de uma forma que o outro não achou muito interessante, falou, olha, essa pessoa está querendo me usar de alguma maneira, né? O orgulho, tem pessoas que, nossa, por qualquer motivo, tem o seu orgulho ferido, pronto, já se criou uma situação de conflito. Ou tem pessoas que realmente têm uma arrogância muito aflorada. O conflito pode existir. Mas a gente está falando aí não de uma condição de trabalho que levou ao conflito, mas um problema puramente pessoal, tá? Então, levar as pessoas para uma reunião para resolver o conflito, talvez não dê o melhor resultado. Embora a gente sempre fale isso, né? Aconteceu o conflito, tira as pessoas daquele ambiente onde elas estão, leva para um outro ambiente para que o ambiente onde elas estavam possa se harmonizar e possa funcionar normalmente e tenta resolver com elas. Muitas vezes uma reunião não resolve. Por quê? Pode haver contenda, né? Pode haver contenda. Então, a informalidade muitas vezes é o melhor caminho, tá? Quando você leva as pessoas para uma reunião, talvez a gente volte para aquele grande problema, né? As pessoas entram em discussão e daquela situação pode sair um perde-perde, porque nenhuma das partes vai recuar. Então, naquela negociação, a gente vai ter um perde-perde, tá? O importante é sempre buscar a negociação de uma forma que consiga se encontrar soluções, né? Ouvir as partes. Olha, qual é o grande problema de vocês terem entrado em conflito? Eu queria entender. Por que vocês estão? Ah, por causa disso, por causa daquilo, tal. E procurar entender as situações. Jamais, né? Jamais fazer parte do conflito, né? Jamais tomar parte do conflito. Ficar do lado de uma parte ou de outra, né? Então a gente fala que existem alguns níveis de conflito. Sempre vão existir, né? Tá? Muitas vezes é a parte inicial de um conflito. O conflito está começando. O gestor já detectou aquilo e ele pode criar algumas condições em que amenizou a situação. Nesse momento, talvez a racionalidade funcione mais, né? Pode-se ouvir as partes e pode-se agir com alguma racionalidade, né? Muitas vezes, né, é comportamental e falta objetivo, né? As pessoas estão discutindo por algo, mas não estão focadas no objetivo. Então, às vezes, trazendo as pessoas de volta para o foco, talvez o conflito seja resolvido, né? Muitas vezes, não existe muita confiança entre as partes. Pior ainda, quando as pessoas envolvidas no conflito não têm confiança no gestor, tá? Então, isso é algo que não se resolve imediatamente, né? Porque a falta de confiança ela vem de algumas situações que já aconteceram que levaram a isso, né? Talvez até, né, um outro mediador resolva a situação, mas aquele mediador onde as partes envolvidas não têm confiança, não vai ter solução mesmo, né? Então, talvez um outro mediador, né? Então, se olhar muito para isso, né? Se você é o gestor e você tem uma equipe que confia em você,
você pode ser um grande mediador de uma situação. Se você tem alguém na equipe que não confia em você como gestor, talvez você não seja, naquele momento, né, o mediador ideal para a situação. Tá? Muitas vezes, as pessoas entram em conflitos sem, no entanto, conhecer a outra parte. Né? As pessoas não se conhecem e, por isso, entram em conflito. Então, há necessidade de fazer a aproximação. É aquilo que nós falamos. Muitas vezes, a informalidade é que traz o melhor resultado. Né? Uma confraternização, um almoço, tirar as pessoas daquele ambiente lá, talvez possa trazer, trazer o melhor resultado. Tá? Muitas vezes, né, começou uma situação de conflito, enquanto um ficou tão alterado, o outro simplesmente nem deu muita atenção para a situação. Né? A gente fala que aquele que ficou tão alterado ficou com a cara no chão, né? Porque o outro nem deu atenção para aquilo. Né? Pode passar batido, aquele conflito ser esquecido, né? Com o passar do tempo, as pessoas podem se conhecer um pouquinho mais e podem se entender. Né? A punição. Né? O gestor vai punir alguém. Talvez não seja a melhor solução. Né? Se, porventura, aquele conflito chegar a vias de fato, né? A vias de fato, tá? E não tem muita alternativa, né? Uma das partes, ela tem que ser apartada do grupo, né? Se for uma grande organização, né? Que tem todo um conjunto de regras de conduta, e a pessoa feriu uma das regras de conduta, chegou a vias de fato, talvez não tenha alternativa que não seja a demissão. Dependendo da situação, se não chegou a vias de fato, talvez sendo uma empresa muito grande e o profissional sendo muito bom, você pode levá-lo para algum outro lugar. Né? Tira ele daquela situação, porque ele continua sendo útil para a empresa. Mas se chegar a vias de fato, não tem alternativa, né? Não tem alternativa. E é bem assim, né? O que acontece? Quando existe um conflito dentro da empresa, muitos, né, se colocam de um lado de uma parte e outros se colocam do lado da outra parte. Né? Se o gestor ele pune uma das partes, né, vamos supor, ele pune aquela parte mais exaltada, é possível que ele perca a confiança numa parte do grupo que tomou partido. Tá? Então, o papel do gestor é sempre um papel que a gente fala de mediador, de harmonizador. Ele tem que entender a situação que está acontecendo. Olha, é de baixa prioridade, talvez eu tenha que ficar com um observador. Tá? Em determinado momento, virou média prioridade, a situação pode virar de alta prioridade, então ele tem que começar a participar. Jamais fechar os olhos, empurrar com a barriga. Né? Jamais tomar partido de um lado ou de outro. Primeiro entender a situação e o porquê do conflito, para poder tomar posição e tomar decisões. Muitas vezes tirar as pessoas envolvidas no conflito do ambiente e levar para um ambiente, para um outro ambiente, talvez ajude a resolver. A informalidade talvez resolva. No almoço, numa confraternização, num happy hour, talvez se resolva. Tá? Talvez se resolva. Tá? Então, o gestor, ele não pode fechar os olhos. Dependendo da situação, né, jamais abafar a situação. Tá? O conflito, ele pode ser positivo, pode-se tirar condições positivas do conflito. Né? Pode-se chegar a algo muito positivo a partir de um conflito.
tá? Mas o gestor ele sempre tem que estar olhando para as várias situações do conflito, o porquê do surgimento daquele conflito, né? Se foi um problema apenas de relacionamento pessoal, se é uma coisa leve, tá? Talvez indo para um ambiente neutro, talvez se resolva, tá? Se o problema é um problema mais corporativo, um problema mais interno, um problema de relacionamento entre as áreas, tem que se resolver problema, sempre, tá? Nós vemos o seguinte, olha, jamais, né, em uma situação de conflito, posso deixar chegar a situação de ataque de nervos, né, que tem gente que quando perde, a gente fala perde a linha, você não consegue mais trazer a pessoa para o eixo, né? Não pode, em momento, deixar que os ataques sejam generalizados de uma parte ou de outra, né? Jamais, né? Então, se realmente se chegar a uma situação de vias de fato e os ataques se tornarem generalizados, alguém terá que ser apartado do grupo. Uma grande empresa, desde que não houve agressão física, você pode transferir alguém, né? Se aconteceu agressão física, não. Aí já feriu, né, qualquer tipo de situação e talvez você tenha que desligar a pessoa da empresa, tá? O importante para o gestor é saber reconhecer, né, a amplitude do conflito. O gestor tem que conseguir identificar a amplitude do conflito e o grau de emoção, né, que envolveu aquele conflito. Então, esse é um papel do gestor. Ele tem que, se for um conflito leve, baixa prioridade, talvez ele fique como observador, né? Ele não pode se apartar, simplesmente empurrar com a barriga, tá? Se esse conflito ele tem uma média prioridade, chegou o momento de participar, tá? Alta prioridade, então nem se fala. De repente, aquele conflito está causando problemas para a organização. Então, alguma coisa terá que ser feita, tá? Então, sempre que existe conflito, vai existir o envolvimento de emoções. São pessoas que entraram em conflitos, né? As emoções afloradas podem fazer com que a solução fique muito distante. Então, evitar isso, né? Evitar isso. Eu trabalhei como executivo no mercado quase 30 anos, né? Quase 30 anos. E eu tive que mediar muitos conflitos, tá? No início, até por falta de experiência, talvez eu não tenha conseguido melhores resultados. Depois, com o passar do tempo e com alguma técnica, você consegue ser um bom mediador, tá? Mas as situações de conflito, é o que a gente fala, né? A gente tem que, se você tiver limão na mão, vamos fazer uma boa limonada, né? Fazer uma boa limonada. Procurar tirar do conflito algum resultado que seja positivo. Porque às vezes o conflito ele mostrou que alguma coisa tem que ser mudado na empresa, na rotina da empresa, né? Na forma de lidar com as pessoas, né? Então, o conflito ele pode apontar para melhorias. Então, é importante observar isso, né? O conflito pode ser também sinal de que alguma coisa não vai bem, tem que ser resolvida. Ou o conflito pode trazer resultados que sejam positivos, né? Positivos. Então, muitas vezes as pessoas entram em conflito e não há necessidade de terceiros ou de um mediador para se resolver. As pessoas se entendem, né? E outras vezes, sem mediação, não haverá entendimento, tá? A verdade é que, no mundo corporativo, o grande interesse, né, é a gestão que vai buscar resultados, tá? E o conflito é uma anomalia que foge
daquilo que se espera dentro de uma organização. Tá? É natural que a presença de um setor de gestão de pessoas, que seja mais próximo, né, das diversas áreas, que trabalhe muito bem essa questão do treinamento, procure de alguma maneira promover ações para melhorar os relacionamentos, né? Nada como um ambiente saudável e um ambiente leve, né, para que os resultados possam aparecer, né? É natural que em um ambiente de alta competitividade, né, um ambiente muito competitivo, né, sem qualquer margem de dúvida, os conflitos sempre existirão. Sempre existirão. Um ambiente de alta competitividade, as pessoas estão competindo o tempo todo, tá? Os conflitos acontecerão. Dependendo do nível do conflito, haverá necessidade da presença de um mediador. Então, esse mediador tem que ser alguém experiente, né? Que poderá usar a autoridade dele, mas a gente pode dizer em casos extremos. Normalmente ele tem que atuar como mediador mesmo, né? Como mediador. Jamais tomar partido de um lado ou de outro, né? Uma reunião pode não trazer o melhor resultado. A informalidade muitas vezes ajuda, tá? Empurrar com a barriga é a pior estratégia que pode se adotar. Abafar uma situação pode não trazer o melhor resultado, tá? Se é aquilo que nós falamos, se for leve, talvez não interferir, mas monitorar, olhar, acompanhar. Jamais se abster, né? Se o conflito vem de algo irrelevante, por ser irrelevante mesmo, não vale a pena, né, gastar energia com aquilo, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje de conflito, eu até voltei um pouquinho para falar de negociação, né, que negociação é interessante, mas a gente fala de conflito, há necessidade sempre de negociação, né, para que o conflito seja harmonizado, né, para que as pessoas possam trabalhar num ambiente sadio, num ambiente bom, onde possa haver entendimento e onde cada um faça a sua parte e se busque o resultado, tá? As empresas querem isso, tá bom? O pior que pode acontecer é as partes se envolverem em um conflito e elas saberem que elas vão ter que se virar por conta própria porque ninguém vai interferir. Então, se alguém tem que interferir, que seja o gestor da área, né? O chefe, o gerente, o coordenador, não importa. É ele, né? Terceiros podem atrapalhar, tá bom? Então, pessoal, agora fica aberto para vocês. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? O que eu tinha para falar do assunto hoje era basicamente isso. Gestão de conflitos, tá? Os conflitos sempre vão existir, não tem como fugir deles. Ninguém quer falar nada? Então, professor, eu já tinha visto essa aula no ato, então eu meio que eu tinha tirado as minhas dúvidas. Aí eu também já encaminhei os trabalhos, que Tá, foi pedido. eu sei. Mas, olha, vamos dizer que muitos, né, encaminharam. Mas o problema é que eu não sei o tamanho da sala mais, né? Porque, ó, se eu olho para a lista aqui, eu tenho 52 pessoas. Vamos dizer que menos de 50% mandaram os trabalhos, tá? Então, eu não sei quem está matriculado e quem não está mais, né? Então... Muitos alunos trancaram. eu acredito que sim. Então, eu vou
eu vou lançar até o final do mês, né? A gente tem um prazo aí para fazer o lançamento, né? Então, eu recebi já trabalho de muita gente, e eu não sei se tem alguém devendo, né? Até porque é interessante, né? Isso vocês falaram outro dia para mim numa aula aí, que muita gente nesse horário aqui está trabalhando em home office ou está trabalhando direto na empresa, que houve mudança de rotina, né? Mas, como, né, hoje, por exemplo, né? Olha, vamos dizer que eu tenho aqui de trabalho, eu vou contar quantos trabalhos eu tenho aqui, que foram entregues. 15 pessoas entregaram trabalho, né? 15 pessoas entregaram trabalho. Eu não sei se tem mais alguém devendo trabalho, tá? Eu até depois vou mandar uma mensagem para o grupo, tá? Para alertar, para que tenha uma participação maior, né? Então, se eu já recebi trabalho de 15, né? E a gente tinha colocado um limite aí que era o dia da aula, né? Então, eu vou verificar direitinho, vou colocar um recado no grupo. Agora, será que está todo mundo no grupo? É outra dúvida, né? Você coloca recado e, de repente, nem todo mundo aderiu ao grupo, né? Tem mais essa. Então, a gente tem que ver. Mas, aqueles que encaminharam, já está tudo marcadinho direitinho, é só fazer lançamento depois, né? Quanto a isso, sem problema nenhum. Tá bom? Se alguém tiver dúvida quanto ao trabalho também, é só mandar no privado para mim e eu respondo, tá bom? Mas quanto à aula, se alguém tiver algum tipo de dúvida, né? Porque, olha só, é bem assim. Por isso que talvez na aula seguinte a gente volte um pouquinho para falar de negociação, né? Porque a gente só consegue mediar conflitos se a gente for um bom negociador. Então talvez a gente volte um pouquinho e volte a falar um pouquinho de conflito, né? Porque quando a gente fala de gestão de pessoas, como o próprio nome diz, né? Você está lidando com gente. Lidar com gente é lidar com conflito, né? Lidar com conflito. A gente não se entende direito nem com as pessoas que a gente mais gosta, né? Imagina num ambiente profissional. As pessoas são diferentes, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, né? Se tiver satisfeito, né, com o que nós tivemos hoje, quiser sair da sala também, pode ficar à vontade. A gente encerra a aula de hoje. Se alguém tiver dúvida quanto a trabalho ou quanto a qualquer outra situação, pode me chamar no privado depois. Quando eu encerro com vocês saem da sala, eu de gravar, mas eu continuo online, tá? Se alguém entrar, se alguém chamar, eu estou aqui para continuar, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Se quiser deixar a sala também, vamos cuidar da vida, tá bom, gente? Bom dia para vocês. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Professor, Oi. tipo de conflito que, na verdade, deveria ser deixado de lado? Tipo, não deveria dar muita importância. Quais seriam os tipos de conflito? Olha, muitas vezes o conflito aconteceu por um problema irrelevante, né? Vamos supor que determinado documento deveria ter chegado num determinado prazo numa área da empresa e não chegou. As pessoas entraram em conflito ali, mas o papel já foi entregue, o documento já chegou lá e a situação já está resolvida. Foi um conflito que aconteceu, mas com a chegada lá do documento, o conflito acabou, né? Os grandes conflitos, os mais difíceis de ser resolvidos, são conflitos de nível pessoal, né? Quando as pessoas não se entendem por algum motivo, tá? É o que eu falei, num ambiente competitivo, né?
Sempre vai haver conflito, não tem jeito. Mas alguns tipos de conflitos, a gente fala que eles são, se a situação foi relevante, é lógico que o gestor ele tem que monitorar, mas ele não tem que interferir, não, né? É o que eu falei, às vezes foi atraso de um documento, mas o documento já chegou e as pessoas ficaram estressadas naquele momento, mas já retomaram, acabou, entendeu? Entendi. Entendi, professor. É mais ou menos assim, olha, imagine vocês em sala de aula lá presencial, o grupo vai fazer um trabalho, né? Tem 5, e cada um ficou com a responsabilidade de fazer uma parte. Todos fizeram a sua parte, 4 fizeram a sua parte, e um atrasou. E lá no grupo alguém é mais nervoso, tá? Houve um conflito, mas a parte dela está aqui, ó, o conflito está resolvido, né? Agora, se essa situação ela perdurar por muitas vezes, pode ser que esse conflito não tenha solução, né? Não tenha solução. Muitas vezes as pessoas, até por espaço, né? Se a gente pensar em sala de aula, por exemplo, lá presencial, tem aquele que está habituado sempre a sentar no mesmo lugar e de repente, né, chega um aluno novo que não conhece, sentou no lugar daquele cara lá, pronto, né? Mexeu com a pessoa, ela já vai ficar nervosa. Mas se ela entender que o aluno não está agora, que não sabe quem senta ali, o problema está resolvido, né? Agora, se ali é o lugar que habitualmente você senta, e um colega que vem na aula sempre, senta no teu lugar, e você pode entender como provocação, pronto, criou um conflito, né? Criou um conflito. Alguns são irrelevantes, né? E dentro do mundo corporativo, os relevantes, né? Não que eles não devam ser observados, o gestor tem que observar, mas ele não tem que interferir, né? Algumas situações não podem ser abafadas, né? Vamos supor que houve um assédio dentro da empresa, houve assédio, tá? E as pessoas entraram em conflito por causa disso. É o tipo de situação que jamais poderá ser abafada, né? Tem que se entender realmente o que aconteceu, se foi um mal entendido, ou se realmente foi aquilo que foi apurado e resolver a situação. A gente fala que conflito, a gente dá solução para ele resolvendo problemas, né? Alguns, de maneira nenhuma, ser abafados, né? Assim, né? De jeito, não dá para abafar, não dá para empurrar com a barriga, tá bom? Ok. Entendi. Entendi, professor. Tá bom. Agora eu vou aqui cuidar de algumas tarefas da faculdade. Vai Tá lá bom? cuidar. Obrigada pela aula. Obrigado, querida. Bom dia para você. Bom dia, professor. Bom dia.